Saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Esse Evangelho chega aqui através dos vídeos, né? A nossa edição de número 61. São 61 vídeos contando aqui com este. Lembrando, né, que nenhum deles tem conexão. Você não precisa assistir um para depois assistir outro. Não é uma sequência, né? Assim como o próprio Evangelho tem as suas partes, mas a gente sempre abre, né, aleatoriamente. Aqui também funciona dessa maneira, tá? Eu sou o Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho, né, com muita honra, com muita gratidão, muito feliz por essa missão aqui nessa jornada. Te lembro, antes da gente começar, aqui da nossa aguinha para ser fluidificada ao final dos nossos trabalhos, lá depois de todo comentário, depois de toda a leitura, com a nossa prece de finalização mesmo, então, tem a nossa fluidificação das águas também. Então, não deixe de ter a sua aguinha aí, num copo, numa jarra, tá? Onde você achar melhor, ok? E para começar, é claro, né? Vamos abrir os trabalhos de hoje com a nossa prece inicial. E eu trago uma prece aqui, conhecida como oração da solidariedade. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter com quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Gosto muito, muito, muito dessa oração. Servir, né? É um dos grandes segredos, é uma das coisas mais difíceis. Que infelizmente, enquanto ser humano, parece que a gente está sempre se colocando abaixo do outro. E aí eu te digo, se for, qual é o problema? Né? Qual é o problema, sabe? Mas vamos lá. Hoje, aqui no nosso Evangelho, na nossa abertura aleatória, né? Eu trago o nosso capítulo 24, o item 13, Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do Pai que está nos céus. São palavras de São Mateus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Esta mensagem é de São Lucas. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo, aliás, os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente
ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-las. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia, aliás, do ponto de vista especial da doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Bem, então, né, gente, sobre essa situação de admitir, né, de defender essa coragem da fé, realmente é uma situação bem complicada que vai dividir muitas opiniões. Fala para mim, me responde aí mentalmente, né? Quantas vezes você já deixou de dar a sua opinião para não se incomodar, para não entrar numa briga? Não foi uma vez só, né? Isso, gente, não vou negar que, no meu ponto de vista, tem um pouco de sabedoria, é claro, né? Até porque tem aquelas pessoas que você não perguntou nada, mas ela faz questão de dizer sempre, né? E eu não saio por aí dizendo, eu sou espírita, tá? Ei, olha, preste atenção em mim, eu sou espírita. Não, mas é claro que quando me perguntam, olha, eu sou adepto do espiritismo, né? E já aconteceu, é muito interessante porque já aconteceu o seguinte, né? Mas por quê? Porque, mas assim, perguntar por quê e não me deixar responder o porquê, né? Também tem isso. Porque isso não é coisa de Deus, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu te digo que em outros tempos, né? Mas aí, né? Não faz nem sentido com o espiritismo, mas eu vou acabar de contar. Que eu... Não, e porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tentaria interromper, tentaria, né? Não deixar nem a pessoa falar, porque ela está discordando de mim e eu, né, não concordo com isso. Hoje, isso já aconteceu, tá? Inclusive em ambiente de trabalho e tudo mais. A pessoa falou, porque é isso, porque é aquilo, porque é daquela forma. Aí a pessoa parou de falar e disse, essa é a tua opinião? Ok. Não é a minha. E a pessoa quis insistir porque eu não entrei na vibe dela de discutir, sabe? Mas por que não é a tua? Tens que ver que... Opinião não é opinião. É a tua, não é a minha. Eu não vou bater boca contigo se é isso que tu quer. Não vou. Pronto. Deu. Isso com um monte de gente ao redor, porque a pessoa não se conteve em ficar só entre eu e ela. Ela, né, fez questão de fazer isso no momento em que assim, no momento até de descontração, no momento estava todo mundo bem e criou esse climão, sabe? Então, gente, existem situações e situações, né? E quantas vezes, né, por esse conforto material, dentro do seu trabalho, dentro de uma situação profissional, quantas vezes a gente deixa de dar a nossa opinião, de discordar, de apresentar o nosso ponto de vista, porque a gente sabe que não vai ser bem aceito.
E, né, para essa situação material se manter, para a gente continuar com o nosso emprego, ganhando o nosso salário no final do mês, a gente só quer que tudo fique em paz e guarda aquilo para a gente, né? E aí, na religião, a gente às vezes segue isso, na questão da doutrina, na questão das nossas conquistas. Então, assim, ó, é muito diferente e eu acho que é isso que a gente precisa aprender. E não estou dizendo que eu estou certo, que é o que eu faço. Não, gente, né? Vocês sabem, eu estou aqui fazendo evangelho porque eu acho que eu preciso muito. E aí, mas não é chegar anunciando, sabe, com trombetas que você é o que você não é, que você gosta o que você não gosta, que você defende o que você não defende. É simplesmente no momento que isso precisar acontecer, né, poderem contar com essa situação. E claro, né, respeitar, gente, a opinião do outro. Mais do que nunca, né, o Espiritismo nos traz isso. Independente da religião, mesmo que você não frequente a doutrina espírita, que você, né, só assista aqui o nosso evangelho, mas seja de outra religião, de outra doutrina, tenha um outro pensamento, siga, né, uma outra crença, é com tudo isso, sabe? Porque se nos faz tão bem, se nos proporciona momentos, né, benéficos, se eu me aproveito de tantas coisas boas, por que na hora de eu admitir isso eu não posso? E aí muitas vezes a gente faz isso para ser aceito num núcleo, né? Para ganhar simpatia, para poder participar de um determinado núcleo. Mas a verdade é, né? Preciso ter coragem, até mesmo para que, se realmente está te trazendo esse benefício, por que não admiti-lo, certo? E repito, não é propagá-lo, não é querer que isso se difunde, não, mas simplesmente não negá-lo, o que já é um grande passo, tá? Muito bem, gente. Dá para falar muita coisa sobre isso, né? Né? Se deixar, nossa, eu me perco fácil aqui. Mas, né, vamos trabalhar com essa situação do tempo que é importante. E para finalizar, então, gente, trago aqui mais uma prece que da minha listinha, tá? Vou trazer aqui uma prece, gente. Cadê? Tá aqui, achei. Trazer aqui uma prece, gente, especialmente, né, para essa espiritualidade que nos acompanha, para os nossos entes queridos que já não estão mais aqui no mundo material, estão em outros planos, para os desencarnados, tá? Vamos lá, então. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje é difícil suportar. Flores que trocastes de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Peço então por eles, a todos que de uma forma ou de outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem a paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos os exemplos da coragem e da fé em Teus desígnios. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando no pleno vigor juvenil, desfazendo-se de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores. A minha prece, Pai, é para que cada um deles siga na Tua luz, na Tua redenção e no Teu caminho na mais plena felicidade.
A outra prece, Senhor, é para que todas as águas sejam fluidificadas, seja em quais recipientes estejam, em quais condições estejam. Aceite apenas o amor, a oferta, a esperança contida nesse pedido, meu Pai. E assim, através da tua espiritualidade tão amada, essas águas se fluidificam, trazendo a cada um aquilo que é necessário para continuar no teu progresso, para continuar no nosso projeto aqui nestes planos. Muito obrigado e que assim seja. E fica por aqui então, com a nossa gratidão, né, a tudo, a cada mínima parte que envolve e faz acontecer o nosso Evangelho no lar. Fica aqui então mais esse vídeo. É isso, ok? Obrigado pelo carinho, pela companhia e até o nosso próximo Evangelho no lar.